época do encontro, as crianças produzem ou só reproduzem a cultura? E onde está o nosso papel de educador dentro dessa perspectiva? Então, essa é a inquietação que eu propus para que a gente conversasse hoje. Eu trouxe uma citação de Corsaro, 2009, onde ele diz: o conceito de reprodução interpretativa introduz aspectos inovadores da participação da criança na sociedade, indicando através dos episódios de brincadeira registrados em suas pesquisas etnográficas que as crianças criam e participam de suas culturas de pares, singulares por meio da apropriação de informações do mundo dos adultos, de forma a atender os seus próprios interesses enquanto crianças. Logo, por que será que a gente sempre ouve dizer que as crianças de hoje não são iguais às crianças de antes? De onde será que vem esse questionamento que a gente sempre ouve, que muitas vezes a gente fala, que as crianças estão diferentes, que elas estão mais agitadas, que elas estão evoluídas, que antes as crianças, ou até conosco, a gente acaba se comparando, que eu com essa idade não tinha esse entendimento, não tinha, e a gente começa a pensar o que acontece para que essa evolução, que é super perceptível, aconteça. Então, se pensamos que a cultura é apenas reproduzida e tudo que as crianças fazem foi ensinado pelos adultos, então por que a gente fala que as crianças estão diferentes? Se eles só aprendem com os adultos, a lógica é que as coisas continuem iguais. Logo, tudo que vemos as crianças fazerem foi ensinado diretamente por alguém? As crianças estão na infância, apenas formando quem um dia serão, ou elas já são esse alguém? Ou elas estão ali vivendo a infância apenas para formar quem um dia serão? Partindo do pressuposto de que as crianças produzem a sua cultura através do que interpretam do mundo dos adultos, o que nos cabe no nosso papel de educador? De que maneira que a gente vive essa produção de cultura com as crianças? De que maneira a gente vive essa produção de cultura com eles, enquanto educadores, sem desrespeitar essa produção? Então, esse livro que eu mandei para vocês, uma partezinha pra gente ver, foi da Ana, que é o livro Criança Pede Respeito. A Dayana tá falando ali no chat porque ela tá no trabalho, né? Ela vai nos ouvir por enquanto. Esse livro ele é um livro super sensível do Altino, acredito que algumas de vocês já tenham lido. Ele é super sensível e delicado quando ele fala das crianças de uma forma muito respeitosa. E quando a gente diz respeito, não quer dizer só sem agressividade ou sem menosprezar, mas é um respeito mesmo, um respeito de quem encara aquela criança como alguém que já é, não como alguém que vem a ser, né? Então, quando a gente começa a pensar sobre cultura, a cultura da infância, a cultura dos pares na infância, o que a gente pode pensar através disso, né? Primeira coisa, o que é cultura? Então, cultura, se a gente for pesquisar, tem muitos significados essa palavra. Fazendo uma pesquisa rápida, eu encontrei que ela tem 111, se eu não me engano, significados. Então, é uma palavra muito abrangente, a gente pode pensar em muitas coisas. Mas, geralmente, no senso comum, quando a gente fala em cultura, a gente pensa em música, em arte, em dança. Coisas que demonstram a cultura, mas não são a cultura propriamente dita. Então, a cultura, a gente pode entender ela como um padrão herdado. Veio de alguém. Não foi criada nova aqui, ela veio de alguém. Mas ela está constantemente em transformação. Por isso que quando a gente pensa e quando a gente fala de uma forma que até parece que é inofensiva, mas a gente escuta muito assim, isso é coisa de criança. Se é coisa de criança, não importa, né? E importa, porque a sociedade que a gente vai ter daqui a um tempo é formada por essas crianças que estão hoje fazendo coisa de criança. Oi, Babinha. Thaís,
E enquanto eu estava lendo, eu achei muito legal aquele vídeo ali em que o Gandhi fala uma parte da gente olhar para a cultura enquanto fenomênico, né? Ele usa algumas palavras meio, mas a questão do nascimento, né? E eu penso muito na questão da cultura da infância e até esses dias eu estava pesquisando um pouco sobre isso, que quando a gente pensa em cultura, a gente pensa em produção, né? E aí a gente, quando pensa em criança, a gente pensa em produção de brinquedos e brincadeiras. Mas eu acredito que isso é para além, né? São os brinquedos, são as brincadeiras, mas são os diálogos e também os repertórios. E aí, para citar um exemplo para vocês, assim, as brincadeiras que se repetem, né? Quase como uma coisa misteriosa, né? Que de tempos em tempos elas voltam, né? Se a gente for pensar enquanto brincadeiras de comidinha, de família, elas acontecem sempre, né? E assim, a sobrinha da minha cunhada tem 3 anos e nesse tempo de pandemia eles moram no interior. A minha cunhada estava tendo aula online na faculdade. E aí ela anda por lá com um notebook de plástico, de brincadeira. E aí a minha mãe e a avó dela estão confeccionando máscara, município pequeno, aquela coisa, né, para prefeitura, enfim. E a minha mãe foi até lá para fazerem juntas. E aí quando a minha mãe vai ligar a máquina de costura, ela tá com o computador dela do lado e diz assim: agora você não vai poder ligar a máquina, porque você não pode fazer barulho, porque vai começar minha aula e eu vou conversar com a minha prof. E assim, isso para mim foi fantástico. Porque em que outro tempo uma criança lá do interior construiria um repertório como esse? Se não é porque ela está vivendo esse tempo e tá... eu até coloquei aqui, quando tu pergunta ali, tudo que vemos as crianças fazerem foi diretamente ensinado por alguém? Não, são as impressões e as interpretações. E é exatamente isso que ela fez, né? Ela interpretou esse mundo e ela tá vendo a tia dela ali participar e ela também construiu esse repertório que é único desse tempo, que as crianças de agora estão vivendo. E aí, ali, quando tu fala qual o nosso papel, eu acho que o papel muito importante é o da escuta, do registro e da oportunidade. E acho que foi isso que ela teve, né? Teve uma oportunidade de brincar, de estar junto, em outros tempos, daqui a pouco não, com certeza as crianças não poderiam nem ficar junto com os adultos, mas ela pôde ficar ali, ela estava com o brinquedo dela e interagindo, né? E alguém escutou ela e registrou isso. E talvez isso tem que estar em algum lugar para a gente não perder que em 2020 as crianças começam a falar de outras coisas que eu jamais falaria ou pensaria, né? Exato. E essa semana a gente, enquanto grupo de estudos, fez uma comemoração da festa junina, né? Online, claro, infelizmente, mas e a gente conversou um pouquinho sobre esse livro aqui, ó, que é Um Mundo Aberto. E ele também traz uma parte da questão da cultura, né? E eu acho que ele trouxe bastante a questão da apreciação, né? Enquanto papel da gente adulto. E assim, se você me permite, Thaís, eu compartilhar um vídeo, por favor, de uma criança de pré-escola de 5 anos, que ele trouxe um dia uma gaitinha de boca. E ele tocava por lá e as outras, né, crianças não queriam o barulho, tá? Aí eu disse assim, tá bem, Henrique, vamos fazer diferente. Vamos combinar, amanhã você traz, né, porque era o planejamento, e eu vou lá fora e vou filmar você tocando a tua música, que é isso que tu quer me mostrar, né? Ele tão combinado. Então, no outro dia, né, a gente não pode mentir para as crianças, mas a gente tem que lembrar das promessas. E assim, toda vez que eu escuto, eu me emociono, porque acho que vocês vão entender. Deixa eu tentar aqui, vamos ver. Por favor. Vocês estão vendo? Estamos vendo. Vamos ver se vai dar o som aqui, peraí. Estão ouvindo? Sim.
E assim, né? Isso pra mim é uma obra de arte, é quase que uma poesia. Fofo, ele tão satisfeito. E ele todo orgulhoso, né? Terminou, ele te deu um sorriso, assim, com aqueles olhinhos como perguntando, gostou, prof? E assim, né? Alguém passou atrás, ele só faz um sinal ali, né? Ó, tá. E assim, nós conversávamos sábado com as gurias, assim, isso pra mim, hoje eu vejo que parece que ele tinha já planejado, né? Parece que essa música já estava pronta. Mas claro que não, isso foi criado na hora. E aí no vídeo que tu compartilhou com nós, falou bastante. Agora eu não lembro quem foi o professor que falou, mas tá muito ligado à música, né? E às vezes a gente acha que só a gente tem que oferecer as coisas para as crianças, né? E daqui a pouco o quanto a gente precisa escutar mais e se aproximar mais deles, né? Porque isso é uma música inédita e assim, a gente consegue perceber que tem um início, um meio e um final. E se isso não é uma produção de algo cultural dessa criança de 5 anos, então assim, eu me arrepio toda vez que eu escuto, assim, porque como eu conversava com as gurias, eu também já fiz muitas coisas com essa criança que daqui a pouco não foram oportunidades boas, mas eu me orgulho de ter oportunizado esse momento para ela. E ela também, essa criança também sabe, né? Porque a gente mostrou esse vídeo em outros momentos e colocou essa música de fundo pedindo para ele, então assim, ele sabe do que ele fez. E o quanto ele investiu, né? Ela falar? Por favor, mãe. Estou pensando aqui. Na minha pesquisa de campo, a criança ela cria, mas ela recria. Tem um evento assim que eu sou apaixonada com ele, sabe? O menino, a professora estava dando atividade sobre uma joaninha, uma música que ela ensinou para eles, e eles iam fazer uma joaninha de recorte. Aí ele levantou, pegou a blusa de frio, fez uma capa e falou para ela assim: eu sou o Batman, eu sou forte. E ficou rolando pelo chão, a professora deixou, rolou no chão, tirou o sapato, voou. Aí tinha um monte de sobra de papel preto da joaninha que estava fazendo no chão. Aí ele falou assim: a sala está cheia de morcego, eu tenho que matar todos os morcegos, porque senão o morcego vai comer a joaninha. A professora levou os meninos para beber água, ele continuou dentro da sala, esparramando assim, né, com uma toalhinha, os papéis pretos e repetindo. A professora voltou e falou assim: Batman, por que você ainda está correndo por aqui? Aí ele falou para ela assim: porque eu estou salvando a joaninha. Os morcegos vão comer a joaninha. Ele pegou uma coisa da cultura dele, que é o Batman, que na realidade é um homem morcego, e transformou para até mesmo responder a professora por que ele ficou na sala e não foi com ela. Por que ele precisava? Eu acho esse episódio assim, fantástico. Ele exemplifica bem como é que a criança ela recria uma cultura que já está posta. Exato. Ela faz, mas ela também transforma. Pra gente já tá posta. Pra gente, o Batman nunca ia matar aquele morcego. Nessa teoria do Corsário. Desculpa. Não. Desculpa. Eu só quero trazer um pouquinho também um outro olhar, assim, de perspectiva de estudo, que é do campo da história, sobre cultura, né? Que lá na história a gente comenta, assim, muito forte e traz essa questão de que cultura é diferente de tradição, né? Porque a cultura ela é mutante, a cultura ela se molda, né? A cultura muda de geração para geração. Então, por isso que as crianças que nós fomos são diferentes das crianças que nós lidamos hoje em dia, que vão ser diferentes das crianças que vão ter futuramente, que vão ser diferentes, e assim sucessivamente. Porque a cultura é moldável, a cultura é construída conforme a sociedade, conforme as informações que nós vamos tendo, né, conforme o externo, conforme as nossas relações. E as tradições, inicialmente ligadas muito diretamente com as questões religiosas, né, elas vêm se mantendo, que são, como a gente diz, as datas comemorativas de Natal, Páscoa, que são essas mais fortes, né, ou trazemos também a questão da Semana Farroupilha. São tradições que são mantidas e transmitidas. E a cultura já é diferente. A cultura ela vem
trazendo essas informações de músicas e teatro e tudo, porque está ligada muito com a questão das artes, né? Mas a cultura, na verdade, é a nossa socialização, é tudo que nós fazemos em sociedade, né? E ainda trazendo essa questão da história, a gente comenta e a gente descobre, assim, que é uma coisa que depois a gente pensa, realmente isso é óbvio, mas até a gente ter essa perspectiva, não é tão óbvio, que todos nós somos seres criadores de história, todos nós somos seres históricos, né? Claro, não somos seres históricos famosos, digamos assim, mas todos nós somos seres históricos. Então a criança já nasce sendo um ser histórico. Ela cria história, ela cria sua própria história no dia a dia a partir do seu nascimento. Né? Então, ali quando a Thaís coloca na pergunta, tudo que vemos as crianças fazerem foi diretamente ensinado por alguém? Eu acho que a gente já fica com essa questão que, obviamente, não. Muitas coisas a gente ensina, eles aprendem por repetição, eles recriam, mas muitas coisas são da história deles. Eles estão criando a própria história nas suas relações e na sua cultura, né? Só trazer esse olhar. Dentro dessa teoria do Corsaro, uma coisa que ele aponta muito claramente, até no título já da teoria, que é a reprodução interpretativa. Então, que na cultura de pares, as crianças sim reproduzem o que vem, como a Lili nos trouxe o exemplo da criança que ia lá trabalhar no home office e o resto das pessoas tinham que fazer silêncio, porque era o momento dele trabalhar ali ou estudar, enfim. Mas ela interpreta da forma dela. Então não vai ser exatamente igual, vão ter mudanças, porque a criança vai interpretar dentro do que ela entende. E para entender, ela vai precisar viver. Por isso que não tem como falar de cultura, de criação de cultura, sem falar do brincar. Porque a linguagem do brincar é a linguagem primária. Então é claro que eles vão brincar de tudo que eles estão vendo. E agora, quando a gente retornar, quando pudermos retornar para as escolas, quantas brincadeiras novas vão ter surgido? Porque eles vão precisar assimilar tudo isso que eles estão vendo. Como assim a minha mãe saía de casa para trabalhar, agora ela tá aqui, eu não posso ir ali brincar com ela porque ela tá trabalhando? Como assim? O trabalho não era lá em outro lugar que eu não ia? Então, quantas coisas novas agora a gente vai estar recebendo dentro dessa cultura que eles estão formando? E vão se formar entre os pares, porque uma coisa que esse autor, Corsaro, traz muito intensamente é que a cultura não se faz sozinha. E não se faz da criança, a cultura de pares não se faz da criança com o adulto. A cultura de pares se faz com crianças, entre crianças. Eu acredito que existe uma cultura muito ainda daquela coisa de que a educação infantil, a criança vai para lá para brincar e que aquela brincadeira é só brincar, que naquela brincadeira ela não vai aprender nada. Né? O pai acha que deixa o filho lá para passar o tempo enquanto ele está no trabalho, então para deixar mesmo, mas ele não acredita que o filho vá, né, construir algo. E às vezes, quando ele acredita nisso, ele exige que seja apresentada a documentação, que a gente chama de documentação pedagógica, mas que na verdade não deixa de ser uma reprodução, são aquelas folhas, né, que a gente tira, que o pessoal imprime e faz a criança pintar e tudo. E eu acho que durante agora a pedagogia eu entendi que realmente isso é uma reprodução que no caso algumas escolas fazem, que alguns professores fazem, e que acaba tolhindo ali realmente o aprendizado da criança, porque a criança ela tem muita coisa para apresentar, né? Ela realmente faz cultura. Se você ficar numa sala assim, eu tive uma experiência de uma aula com uma pessoa da arte também, e ela falou assim, que ela chegou na sala e ela deu um bombom para a criança, né? E pediu para a criança não comer. E aí tinha umas que não conseguiam aguentar e comiam, né? E aí era como se fosse assim, uma análise de como daqui para depois, no futuro, fosse analisar como é que aquela criança ia se manifestar durante todo o processo, né? Mas cada criança agia de uma forma diferente. Tinha umas que abriam, outras que não, que ficavam segurando, aguardando. Mas aquelas que abriam, que tinham curiosidade, eram as que mais se desenvolviam lá na frente, né? Porque elas não estavam, elas souberam, tinha uma regra, digamos, mas não era uma imposição, olha, se você abrir, vai acontecer tal coisa. Não,
ela só falou, olha, você não pode abrir por enquanto, né? Mas a criança com aquela curiosidade, aquela vontade de abrir, de pegar, de sentir, né? E às vezes a gente acaba tolhindo, a gente não deixa, né? A criança, como alguém colocou, eu acho que foi você, Thaís, que falou sobre a questão do índio, né? Eu sou de uma terra que tem muita característica indígena, né? O Pará, ele tem muitos povos indígenas, então a nossa cultura é baseada na cultura indígena, nós temos vários artesanatos, coisas lindas, maravilhosas, que a gente poderia aplicar na escola, ou seja, levar uma argila para as crianças produzirem um artesanato, que é uma forma de eu estar contribuindo com a questão indígena, porque eu estou ali exaltando a cultura deles, né? Botar as crianças, se a escola tiver um pátio, para elas ficarem ali pensando, fazer uma dança, uma forma diferente, e não só reproduzir algumas coisas que às vezes nem estão relacionadas com a cultura indígena, como uma vez eu vi o próprio indígena falando, que inclusive é professor, que os professores reproduzem o cocá, que às vezes nem é o que eles utilizam, né? Reproduzem coisas que não estão relacionadas à cultura dele e acabam perdendo a oportunidade de realmente falar da cultura indígena, do que esse povo passou, né? Por todo esse período da história do Brasil, por tudo que eles passaram para sobreviver, né? Porque o indígena, até hoje, ele não tem o seu espaço, né? Ele tem que lutar com unhas e dentes ali. Agora mesmo tiraram aí benefícios, né, da pós-graduação dos indígenas, né? Uma coisa assim, não dá nem para comentar, né? Então a gente percebe assim que a cultura, assim como a cultura afro também, que não é explorada, é falada apenas porque algumas pessoas querem que fale, né? E eu acho até importante aquele tema, como a gente tinha falado ali, daquele vídeo. Nossa, eu me emocionei muito com aquele depoimento daquela professora. Eu acho super importante a gente falar sobre isso com as crianças, também desenvolver esse lado delas, falar sobre a questão do racismo mesmo, deles entenderem da história do negro no Brasil, porque é uma história de luta mesmo. E eu acredito que é isso. E a criança, ela produz cultura todo dia. Até se você der assim, um pedaço de papel, ela vai fazer alguma coisa ali com aquele pedaço de papel, porque ela não vai se conformar de ficar com aquele pedaço na mão. Ela vai jogar, ela vai rasgar, ela vai amassar, ela vai comer, né? E a forma dela de pensar, de fazer... Não, pra mim aquele papel tem uma cara de chocolate, então eu vou meter na boca, eu vou comer, né? É a questão da sensibilidade. A criança é fantástica, eu vejo pelo meu filho assim, às vezes eu brigo com ele, mas eu olho pra ele e falo, meu Deus, que criança fantástica, tem cada coisa que eles falam, assim, que a gente nem consegue imaginar, né? Mas é porque a gente não dá oportunidade realmente, às vezes, pra criança falar. E hoje em dia, no país, né, a gente está sendo muito tolhido com essa questão de expor algumas coisas, né? Em relação à questão de acharem que a gente está querendo doutrinar e tudo. É muito difícil, né? Até essa questão dos pais mesmo, das festas que ocorrem de pais e mães, né? Eu também acredito que tem que ser feita uma coisa mais ampla, relacionada à família mesmo, porque tem vários aspectos, né? Tem criança que mora com o avô, com a mãe, com o pai, com o tio, né? Que só que aí também, eu acho que uma colega falou que é uma questão emocional também da criança, né? Que tem que ser levada em consideração. É muito difícil. Com certeza. É isso, gente. É muito maravilhoso conversar com vocês. Vanessa, Dá para respirar fundo. eu tenho certeza que o teu encantamento toca um pouquinho todos nós quando tu fala dessa forma tão encantada de observar as crianças. E mesmo tu tendo chego depois na nossa conversa, tu conseguiu compilar coisas que até tu nem tinha ouvido no início da conversa, tu não estava conosco, quando a gente falava sobre essa questão de contextualizar, de não largar nada solto para as crianças e de observá-los, né? Porque quando tu diz, eu até chamo a atenção do meu filho, mas ao mesmo tempo fico pensando, nossa, que criança maravilhosa. É o que a gente conversava antes, né? Que enquanto as crianças produzem cultura de pares, o que nos cabe? Observar, registrar, entender, interpretar, porque eles reinventam. E aí quando tu diz que
um papel para a criança nunca vai ser só um pedaço de papel, ele vai transformar, vem ao encontro do que a gente conversava inicialmente, que a cultura das crianças, ela é reproduzida dos adultos, sim, porque é dependendo do que eles estão inseridos, mas também interpretada a partir deles. Isso sim, eu li no livro. Eu achei fantástica aquela passada que ele deu, que o menino deu de mamar pro boneco. Nossa, foi assim, acho que foi a melhor parte do livro que eu li. Sim. Eu achei muito legal. Eu achei como é que ele teve a ideia, porque na cabeça da criança o pai e a mãe podem amamentar, né? Então ele teve aquela sensibilidade de um pai, né, levantar. Nossa, foi lindo demais essa parte. Babinha, tu vai falar conosco? Vou ver se meu mic tá funcionando. Meu computador aqui é meio lerdo. Tudo bem? Oi, grupo. Perfeitamente. Oi, Vanessa. Tudo bem? Oi, querida. Tava ouvindo vocês aqui atentamente com meu filho de 2 anos na volta. Que então... é lindo. Eu queria falar em relação, Thaís, eu não li o texto, vou confessar, não li pouco do material, tava ouvindo vocês aqui, mas enfim, quando a gente fala nessa linguagem do brincar, o quanto nós nos distanciamos dela enquanto adultos, né? Porque parece a linguagem natural da criança. Eu sou professora de arte, eu não sei se esse é o meu papel um pouco problematizar, mas eu acho que a linguagem artística, ela traz muito isso, né? Da vivência e do brincar, do pintar, do desenhar, do teatro, enfim, da expressão corporal como um todo, mas muito nessa linguagem da brincadeira e o quanto a gente tem respostas das crianças também por essa identificação de linguagem, né? De que a brincadeira é a linguagem da criança, enfim. E nesse acho que fechou minha câmera aqui. Nesse contexto, Thaís, quando a gente fala, né, de linguagem de pares, né, eu acho importante fazer essa colocação, porque às vezes é esse papel do educador que falta nessa sensibilidade em algumas colegas, né, de não se colocar nesse lugar de brincar, né, de comunicar a fala da criança. E às vezes a gente fica pairando assim um pouco como só o papel do observador, que é muito importante, como já foi colocado, assim, eu concordo plenamente, mas, assim, é só uma inquietação minha, né, de que como nós podemos também nos colocar nesse papel de ser criança, porque essa também é uma linguagem que é do adulto, né, nós necessitamos desse lugar de brincar. Quantas vezes, né, a gente sente tanta essa falta que às vezes vai para terapia ocupacional, não sei, busca outras áreas, que na verdade é só um espaço de brincadeira que a gente precisa se soltar, né? Enfim, era isso. Se expressar para além da linguagem, né? Que a gente também precisa se expressar para além da linguagem verbal. Com certeza. Acho que é bem isso. E só complementando, Bárbara, uma coisa que realmente, e às vezes isso atrai a criança, porque eu lembro que um certo dia lá na escola que eu fiz estágio, eu sentei no chão. E aí uma criança chegou pra mim e falou: mas tia, tu vai sentar no chão? Eu falei, não. Da onde você veio? Igual você. Mas tia, você não pode sentar porque você é a professora. Eu falei, não, eu posso sentar sim, eu vou brincar aqui junto com você. Quer dizer, a criança ela tem aquela barreira, né? Ela vê o professor como lá em cima e eles lá, né, fazendo. É isso que a Bárbara falou, realmente a gente tem que quebrar essa barreira e fazer junto com eles, né? Não propor atividade só para eles, mas principalmente quando envolve a arte, porque a arte ela é realmente isso, né? E ela não pode também ser levada como algo que seja só para o entretenimento, para dar, toma, faz um desenho, não. Isso, inclusive, foi o tema do meu TCC, que eu defendo muito a arte, eu sou da arte, assim, eu defendo ela com unhas e dentes, eu amo a arte, sabe? Então, assim, e aí eu acho que isso também, né, é uma questão que envolve muito isso de você não só acreditar que a arte vai ser aquela coisa para dizer, não, ela vai também te dar uma forma de você observar ali até o que aquela criança está passando.
Às vezes quando você pede para ela fazer um desenho que você não diz, desenhe uma casa, não. Você pode dizer para ela como você está se sentindo hoje, né? Vamos desenhar o que você está sentindo hoje. E aí aquela criança vai desenhar, às vezes, uma coisa que está até angustiando ela. E você vai poder perceber isso, né? É um mundo fantástico, assim, é o fantástico mundo de Bob, né? As crianças. Um dos